Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neurocast. O Neurocast é o nosso espaço dentro da Neurofuncional Mais, reservado para a gente falar sobre os mais diversos temas em saúde. Hoje, eu tenho a alegria de receber uma convidada muito querida. Além de uma excelente profissional, é uma grande parceira de trabalho. Hoje nós vamos conversar com a Estela, que é terapeuta ocupacional e tem feito um trabalho ao longo de vários anos aqui na nossa cidade, fantástico de reabilitação e desenvolvimento de saúde. Seja muito bem-vinda, Estela. Que alegria te receber aqui. Obrigada, fiquei feliz com o convite. É uma alegria muito grande mesmo. A gente tem uma história juntas aí, né, de trabalho, tanto em clínicas juntas, né, e também nas nossas clínicas independentes, né, como parceiras aí, trabalhando com vários pacientes em comum. Então, para mim é uma alegria, né, poder te receber, uma honra, essa grande profissional que eu admiro tanto. E, enfim, consegui te trazer. Obrigada, recíproca verdadeira, sabe quanto eu admiro o seu trabalho, eu fico muito feliz. Obrigada. Que bom, de verdade, estou muito feliz. Vamos começar, se apresenta rapidinho aí para o pessoal te conhecer, quem ainda não te conhece. Eu sou Estela, sou terapeuta ocupacional, me formei pela UFTM há 14 anos atrás. Nossa Senhora. Eu me especializei inicialmente em neurologia, logo depois, eu sempre, desde a faculdade, gostei muito de terapia da mão, né? Comecei a fazer a terapia da mão, finalizei a pós, mas eu sempre gostei muito de neuropediatria. Então, é uma coisa que eu comecei a trabalhar desde sempre, e aí eu me especializei, minha última especialização foi em neuropediatria. E eu atuo há 14 anos, desde que eu me formei. Eu estou na prática clínica, trabalhei em algumas clínicas, já trabalhei com inclusão escolar, tenho uma trajetória um pouquinho extensa, mas sempre na clínica. E hoje eu tenho minha clínica, estou à frente da Clínica Multiprofissional Integrar, aqui em Franca. E é um prazer estar falando um pouquinho sobre TO com você. A neuropediatria é a nossa, acho que, maior afinidade profissional, né? É a nossa paixão mesmo. Que a gente vai acabar puxando um pouquinho para esse lado. Sim, sempre. Já tentei deixar um pouquinho de lado, mas a neuropediatria tem um no meu coração, não tem como. Meu, eu também. Bom, para a gente começar bem no início mesmo, eu pensei até sobre fazer essa pergunta, porque teoricamente é uma pergunta que nem precisaria ser feita, mas eu acho que vale ainda essa pergunta. Para a gente começar bem do início, né? Afinal, o que é a terapia ocupacional? É como você costuma explicar sobre a sua profissão para quem não conhece. O terapeuta ocupacional está sempre respondendo essa pergunta, né? Porque por mais que não seja uma profissão tão recente, ainda é uma profissão um pouco desconhecida, nova, né? Diante de tantas profissões, ainda é uma profissão nova. Que tem ganhado muito espaço. Sim, agora eu acho que quando eu cheguei aqui em Franca, recém-formada, tudo era mato, né? A gente foi desbravando um pouquinho aí. Mas agora é uma profissão que tem crescido bastante. Eu costumo explicar que a TO, ela se utiliza das ocupações no dia a dia, né? Então, a gente utiliza das atividades que são significativas para o paciente, né? Para que ele possa voltar a desempenhar da melhor maneira possível, com qualidade de vida, né? Visando a qualidade de vida, autonomia. Eu acho que essa questão do que faz a profissão, do que é terapia ocupacional, talvez se confunda um pouquinho por conta do nome, ocupacional, né? Acho que traz algumas confusões aí na cabeça das pessoas, fica talvez um pouco abstrato, né? O que seria esse ocupacional? As pessoas pensam de forma equivocada às vezes. Sim, as pessoas resumem a ocupar o tempo, né, em atividades manuais, atividades de lazer, mas o nome ele confunde um pouco, mas vem exatamente dessa questão da ocupação humana. Então, o que são as ocupações? Desde que a gente acorda, a gente levantou da cama, até a hora que a gente vai dormir, nós executamos várias ocupações, né? Então, que é a ferramenta da terapia ocupacional, por isso terapia ocupacional, né? E até hoje tem esse grande mito, né, de ocupação para ocupar o tempo. Não, tem de ocupações porque são as nossas ferramentas de trabalho.
Sim. nas atividades E aí, então, já vou puxar uma palavra, você me fala se eu estiver errada. Mas funcionalidade. É realmente o centro do trabalho de um TO? Como que é? Sim, é absolutamente central, né? A gente trabalha visando a funcionalidade, né? O objetivo principal é capacitar as pessoas para que elas realizem suas atividades diárias. Então, essa é a função da TO. Então, a gente pode adaptar para que a pessoa volte a realizar alguma função que ela não consegue. Mas, assim, a funcionalidade é o primordial para a TO. É a base central, é tudo que a gente busca, né? Sim, sim. A gente está falando, pensando, explorando esse campo, né, da terapia ocupacional aí, dentro da sua experiência. Você, essencialmente, sempre foi clínica, né, como você falou, e mão na massa. Eu, por muitos e muitos anos, também trabalhei dessa forma, sendo a minha própria mão de obra, né? Então, fisioterapia, para mim, era chegar, atender o paciente, e por muitos anos foi assim. Nos últimos anos, eu tive uma experiência diferente de gestão, de coordenação clínica, que é também uma experiência que você tem agora com a clínica, né, com a Integrar. E fala um pouquinho para mim, assim, só tirando um pouquinho a mão da massa, eu sei que você continua com os atendimentos que a gente não consegue deixar, né, nossa paixão é atender. Mas, assim, como tem sido essa experiência de gestão da terapeuta ocupacional Estela, gestora agora, um pouquinho. É um desafio muito grande, né? É uma equipe, hoje a gente está com uma equipe grandinha, uma equipe bem grande. E eu acho que a prática me trouxe um pouquinho mais de como saber lidar com algumas situações. Eu acho que a prática ela ajuda bastante, mas não deixa de ser um desafio. São vários profissionais, cada um pensa de uma forma, Perfis diferentes, tem né? um perfil. Então, assim, é dia a dia, né? Acho que a gente vai aprender. Eu aprendi muito, já cresci muito enquanto profissional. Só que é um outro lado, né? Eu gosto bastante também, mas como você falou, eu não consigo deixar porque minha essência é ser terapeuta ocupacional, né? Eu acho que se eu pudesse, eu ia fazer todo mundo, né? Gente, vem ser TO, a gente tá precisando muito de TO, porque eu gosto de estar ali com o paciente, colocar a mão na massa, de atender, de ver a evolução do paciente, então, e eu gosto disso também quanto gestão, de poder ajudar os profissionais, de poder gerenciar o trabalho, de ver o trabalho sendo executado ali. Sim. Mas é difícil, é um desafio diferente. Mas a gente vai aprendendo dia após dia. Eu particularmente gostei muito dessa experiência, achei que foi enriquecedor para mim na minha carreira assim também, e me abriu uma visão diferente também, né? Por exemplo, nesse sentido da necessidade sobre falar sobre a educação em saúde, né? O quanto que as pessoas precisam disso. Então, quando a gente trabalha com equipes e a gente precisa coordenar, né, de certa forma, uma equipe, assim, a gente vê que a necessidade dos profissionais em falar sobre saúde e estende isso para as famílias. Porque se os próprios profissionais têm essa necessidade, as famílias precisam muito, né? Então, quando a gente propõe, por exemplo, um podcast, algo assim, é nesse sentido, né? A necessidade que a gente vê. Eu também acho que é uma fase mais madura, né, da nossa trajetória profissional também, né? Como você falou, no começo a gente não... a gente quer atender e, né? E a gente só vê nessa perspectiva da profissão. Mas depois a gente vai tendo esse amadurecimento, vai vendo sobre o quanto é importante também e quanto profissionais mais experientes precisam puxar isso, né, de certa forma, né? A gente tem muitos anos de carreira pela frente ainda, eu sei, mas a gente já tem uma vivência que nos permite conversar sobre saúde, coordenar uma equipe, levar isso para os outros profissionais e para as pessoas que estão relacionadas, são as famílias, no caso, né? Sim, extremamente necessário, porque falta muito. A gente não vê tanto falar sobre saúde, a gente tem alguns recortes, mas falta principalmente terapia ocupacional, fisioterapia, equipe multiprofissional, né? A interdisciplinaridade, é muito importante a gente estar falando sobre isso, né? Tá trazendo mais informações, principalmente para os pais também. Os pais buscam bastante. Hoje em dia, eu tenho visto isso na clínica também, os pais estão buscando bastante informação, né? E informação de qualidade é muito difícil, uma informação que eles possam confiar e tragam dados relevantes. Bom, acho que está super bem apresentado, então. Todo mundo já clareou. Quem não tinha totalmente essa ideia
clara, né, na cabeça sobre terapia ocupacional, muito bem desenhado, lógico, porque quem gosta da profissão, evidentemente, vai falar com muita paixão sobre isso. Eu sou suspeita para falar porque eu sou fã de terapeuta ocupacional, sempre trabalhei, sempre tive um perfil multiprofissional, dentro das disciplinas de saúde para trabalhar junto, e eu sempre gostei muito de ver terapeuta ocupacional trabalhando e trabalhar junto, né? E a primeira TO que eu pude trabalhar muito próximo foi você, então por isso que eu tô tão feliz hoje tinha que ser você mesmo, para estar aqui para falar sobre isso pra gente, viu? Ai, fico feliz. Eu acho que a gente cresceu muito juntos também, né? A gente aprendeu muito uma com a outra, enquanto profissional. Aprendi muito. Trabalhar junto foi muito bom. Bom, então já que a gente começou a falar um pouco sobre funcionalidade, já foi puxando essas coisas, a gente encerra esse primeiro bloco e depois a gente vem para falar sobre essa questão interdisciplinar, sobre questões já voltadas mesmo para a prática, tá bom? A gente já volta. Estamos de volta e nesse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre essa transição entre as áreas de atendimento, né? O atendimento interdisciplinar. Stella, a gente já trabalhou junto, né? Como eu já disse, em algumas ocasiões, em várias ocasiões. E me fala um pouquinho, assim, como você enxerga, né? Na visão da Stella, essa importância dessa parceria entre a TO, né? Terapeuta ocupacional, e a fisioterapia. Na minha experiência e olhando assim hoje, é fundamental. Assim, é muito potente se a gente for analisar, porque enquanto o fisioterapeuta ele vai focar bastante na recuperação dos movimentos, na força, na função física, o TO complementa, né? Olhando como essas capacidades se traduzem na realização das atividades diárias. Né? Então, a gente vai trabalhar junto, focando na necessidade do paciente. Né, nas necessidades globais desse paciente. Trazer mesmo para a tarefa, para a vida diária desse paciente. Sim, cada um com o seu olhar, cada um com a sua expertise, né? E a gente trabalhando em prol do paciente, olhando a necessidade daquele paciente. Na prática, quais são os principais pontos de convergência entre essas duas áreas, né? Vamos falar das nossas áreas. Eu acho que o principal ponto de convergência seria na recuperação mesmo, na reabilitação do paciente. Né? A gente está trabalhando junto ali visando a melhora da capacidade funcional desse paciente e na busca da autonomia dele, né? Então, acho que são trabalhos muito complementares, né? Sim. Não dá para separar. Não, eu acho que sempre que eu tô com um paciente, que eu chego e falo, quem é seu fisioterapeuta? Né? Porque é legal a gente ter essa troca, é legal saber como que está sendo trabalhado, o que o fisioterapeuta espera, como que ele está trabalhando com esse paciente, né? Então, é bem complementar mesmo. Acho que se tiver uma equipe boa, um fisio, um TO, fono, psicólogo, o paciente vai longe. Mesmo que esse atendimento não aconteça junto, né? Não necessariamente no mesmo momento, porque isso acontece e é muito bacana, é muito rico, né? Quando a gente tem a possibilidade de fazer o atendimento junto, naquele mesmo momento, tem o seu valor. Mas mesmo que isso não aconteça de forma simultânea, que aconteça essa comunicação entre os profissionais, né? Acho que o paciente tem muito a ganhar, né? Quando a equipe se comunica e quando tem esse interesse mesmo, né? De, olha, como está sendo lá na TO? Troca, né? Como que tá sendo, até alguns pacientes, nesse horário, como que tá evoluindo, o que você percebeu, né? Porque tem paciente que a gente percebe que de manhã ele tá melhor, à tarde são ele tá particularidades, né? De cada a gente tá mais pra gente. Eu atendo alguns casos neurológicos de neuroadulto que dá pra gente perceber bastante algumas diferenças. Essa troca é muito enriquecedora. Em outras áreas isso acontece também, mas na neuro, especificamente, eu acho que isso é gritante, assim, né? A diferença que faz uma equipe bem integrada, conversando entre si e buscando esses objetivos, que na verdade o objetivo é um só, né? O objetivo
melhora do paciente, a Né? recuperação. Então, assim, na verdade, a pergunta deve ser direcionada ao paciente. O que você precisa melhorar? O que você quer melhorar? Na TO, a nossa avaliação inicial é isso. A gente foca na necessidade do que o paciente traz pra gente, né? E na maioria das profissões também, né? Na nossa área, a gente é focado nas necessidades globais do paciente, mas mediante o que ele traz pra gente. Olha, Stella, eu não consigo comer. Às vezes a gente olha e fala, nossa, ele Precisa melhorar tal coisa. Não consegue comer, não consegue tomar banho. Aí ele, Stella, eu quero voltar a escrever, porque eu preciso assinar alguns documentos, eu preciso voltar a mexer no computador, porque eu trabalho, a minha atividade laboral era essa. Então, assim, é muito focado por isso que eu falo, qual é a sua queixa principal? Me fala o que você espera que eu te ajude. Né? Então, inicialmente, até para trazer o paciente para a reabilitação, para que ele participe mais, para que ele esteja mais engajado, é importante que seja centrado no que ele precisa, no que ele deseja, no que ele quer no momento. Sim, porque ele não vai investir tempo, energia, dinheiro em algo que, de repente, ele não vê tanta importância, tanto valor, que é um desejo do profissional, mas que não é o dele. Né? E é fundamental que a equipe esteja alinhada e convergindo nesse sentido. Né? Assim, é isso que nós vamos trabalhar. Sempre discutindo casos, trazendo novas informações, novas ideias, trocando isso com a família também, né? Por isso que na clínica a gente fala bastante. Então, para falar como foi o atendimento, o que aconteceu, como que a criança evoluiu no atendimento, como que foi trabalhado e em casa, né? Como que tá em casa? Eles colocaram em prática em casa, né? Então é legal estar colocando todo mundo junto ali. Pra gente trabalhar. É uma grande equipe, né? Profissionais, ninguém consegue sozinho. Família, escola, né? Quando a gente forma, acho que a gente tem muito essa ideia, né? Tipo, eu vou revolucionar, vou fazer. Mas aí a gente descobre que sozinho a gente não é ninguém. Hoje eu sei que eu não sou ninguém sem o físico. Não é o meu trabalho, o seu trabalho é o nosso trabalho, né? Dependendo da área, eu atendendo um adulto, eu não sou ninguém sem um fisioterapeuta. Né? Não tem... Tipo, criança também, mas vão ser alguns casos, se eu avaliando por pontos específicos, aí alguma criança, você fala, gente, quem é seu filho? Preciso conversar com ele, discutir, ver o que está sendo trabalhado, né? Sim. E tem alguma história, no caso, que marcou nesse sentido, assim, interdisciplinar, né? De comunicação com os profissionais, tal, que você possa compartilhar com a gente? Gente, nós temos alguns, né? Temos alguns, vários. Recentes, uns mais antigos. E eu acho assim, acho que cada um que passa pela nossa vida, assim, marca um pouquinho, né? Eu falo que se as famílias soubessem o amor que a gente nutre, e que é verdadeiro, né? E hoje eu olho, esses dias, eu vi até um vídeo de uma mãe, de um paciente que é muito querido, que é a Vivi e o B. O B, você atendeu o B, acho que menos tempo, né? Por pouco tempo. O B, ele chegou pitico, ele saiu da maternidade, saiu da incubadora, teve alta e chegou na clínica. Então ele era recém-nascido, prematurizado. Muito fofo. Muito pitico. E assim, marcou porque a gente vai acompanhando também a evolução dessa criança, vai acompanhando o desenvolvimento dessa criança, né, juntos, e tá sempre ali discutindo o caso. E aí, conforme a criança vai crescendo, você vai descobrindo potencialidades e dificuldades dessa criança. Então você tem que estar sempre em movimento, sempre discutindo o caso, sempre vendo o que dá para fazer, como que tá. E criança tem a particularidade de que, assim, cada semana é uma coisa nova, né? Não digo cada semana, mas assim, cada etapa tem realmente o seu detalhe, a sua, né? Então, a sua descoberta. Então, acompanhar a criança tem para mim, é um privilégio. Né? A gente tem esse privilégio de ir acompanhando as descobertas, acompanhando cada detalhezinho do aprendizado, né? Isso é muito especial, né? Eu teve uma vez que eu ouvi uma palestra, e aí o palestrante falava lá, não, olha, o profissional da saúde ele não pode se envolver, né? Não tem que ter, ele tem que saber, né, o limite. E aí eu pensava, falava, gente, mas como isso, né? Como que a pessoa consegue não se envolver? É lógico que a gente, atendendo em pediatria,
a gente tem uma questão mais sensível ainda, porque criança mexe mais com a gente, né? Não que os adultos não tenham esse potencial. Cada caso a gente se envolve, a gente, né, passa a ser muito especial também, mas a criança, a gente tem um envolvimento diferente, né? E aí eu pensava, eu falava, gente, mas como não se envolver, né? A gente está ali e não como em algumas situações de consulta, que vai ver uma vez por mês, uma vez a cada 2, 3 meses, né? A gente está ali toda semana, 2, 3, 4 vezes por semana com aquela criança ou com aquela família. Então, assim, não tem jeito, a gente participa, às vezes, mais do que a própria família da criança, de tios, primos, né? De conhecidos, assim. A gente participa daquela família. Né? A gente sabe do que está acontecendo em casa, a gente sabe da dificuldade, da família, a gente acompanha tudo de muito perto. Né? Então, para mim, essa questão de não dá para se envolver, não pode se envolver, nunca entrou na minha cabeça, sabe? Nem no meu coração, porque eu falo, gente, isso não serve para mim. Não é a profissional que eu consigo ser, eu não consigo não me envolver. Né? E aí a gente tem vários pacientes que a gente podia citar aqui, né? Alice, Vitor, é meu xodózinho aí. Aí não tem como, Vinícius, o Dudu. Se a gente começar a falar, a gente vai... Em várias fases diferentes, né? Vitor, agora começou a andar, tá correndo, agora tá começando a falar, e a gente acompanha tudo isso de perto, como que você não se envolve, sabe? A expectativa da mãe é a minha. Né? Quando ela posta alguma coisa, ou ela fala, me manda algum vídeo dele falando, esses dias que ele tava falando de Estela, do jeitinho dele, e aí a gente, não tem como, a gente se emociona, a gente fica feliz com a família. Enquanto profissionais, a gente participa disso numa parte de torcida, é lógico que é o nosso trabalho, o nosso compromisso, né? A evolução daquela criança e tal. Mas existe uma torcida muito grande. Então, quando qualquer pequeno ganho deles, a gente vibra, né? E desde quando pequeno eu tô em várias fases. Agora tem o Dudu agora pré-adolescente, adolescente, né, Dudu? Já tá querendo arrumar as namoradinhas, vai crescendo. O Vini, né, que agora a gente já... Vamos trabalhar, vai pro mercado de trabalho. Aí é outro trabalho que a gente já faz também, né? Então, assim, cada fase tem o seu potencial, cada fase tem que ser trabalhada. E todos eles marcam a gente. Todos, assim, todas não adianta. A criança, ela marca bastante, mas todos os pacientes marcam. Eu consigo falar de vários em todas as fases. E acho que a gente... E quando a gente gosta, o que a gente faz com os casos, acho que a gente faz com amor e distribui amor. E não tem como não se envolver. Eu ouvi muito isso, né? E a gente, você chega, atende e vai embora, não leva. Não tem como. Né? Eu quero que ele chegue também no outro dia, que a mãe traga, Estela, eu fiz o que você falou, fiz algumas atividades em casa, olha isso. Né? E o paciente manda vídeo e mostra a evolução, não tem como. A gente é uma expectativa nossa também, a gente está ali trabalhando para isso. Então não tem como. Ótimo. Esse bate-papo eu sabia que ia ser assim. Bom, a gente vai para mais uma pausa agora. No próximo bloco a gente volta com um tema que eu sei que é muito importante, muito caro para você, que é a questão da inclusão e da participação social. A gente já volta. Estamos de volta. Hoje eu estou com a minha querida Estela, que é terapeuta ocupacional. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre inclusão e participação social, qualidade de vida, né? Estela, a participação social é um dos pilares da TO, no meu ver. Como é que você trabalha isso na sua prática, na parte prática mesmo? Na terapia ocupacional, a gente trabalha a participação social avaliando as barreiras, né, e os facilitadores do paciente, né, do ambiente dessa pessoa, seja em casa, no trabalho, na escola, né, e aí a gente vai focar também nas habilidades desse paciente e a gente vai intervir para desenvolver competências sociais, adaptar os ambientes, orientar os familiares, né, porque falta bastante orientação.
e defender o direito, porque eles consigam se defender também, né? Os direitos que eles têm, né? Engajar os pacientes nas atividades que eles desejam realizar, né? Que eles têm direito de ter participação social, eles têm direito de usufruir, né? Porque na verdade também, eu acho que assim, às vezes, até o próprio paciente, ele vai para TO, para física, com a impressão de que aquilo ali é algo que ele precisa fazer ali, né? E a gente tem que dar essa noção para ele de que o que ele treina ali, o que está sendo trabalhado ali, é para fora, é para o mundo lá fora, né? É para ser usado lá fora. Então, eu acho que antes tinha um pouco disso, das pessoas com limitação, pessoa com deficiência, de não participar, né? Mas hoje a gente vê cada vez mais, principalmente vindo das famílias, isso, a vontade, né? E com toda a justiça, porque são pessoas que precisam estar inseridas na sociedade, ao meu ver, a qualquer custo, né? Elas fazem parte. Né? Não é questão de a gente precisa inseri-las. Elas já estão inseridas, né? Então a participação social ela é um desfecho do nosso trabalho clínico, né? Sim. Então o que você trabalha no seu consultório, na sua clínica, precisa ser levado para fora da sua clínica. E por isso muitas vezes a gente vai até o ambiente da pessoa também, né? Sim. Tanto a físico quanto a TO, a gente realiza os treinos, né, em casa, na escola, a gente tenta, até a clínica, a gente tem um ambiente já propício para isso, para realizar os treinos, como se ela tivesse um ambiente, né? Simulando as situações que as pacientes vão enfrentar lá fora. Sim. Um pouco mais protegido, por isso que depois a gente começa mais controlado. A gente controla um pouco mais, depois a gente leva o paciente para o ambiente para realizar o treino mesmo, né? Para ele colocar a mão na massa, para pôr em prática o que ele começou na clínica, o que a gente treinou, mas para ele desempenhando mesmo. Sim. E na sua opinião, assim, quais são os maiores desafios que a gente tem para conseguir essa inclusão, essa participação? E os desafios ainda são muitos, né? Tanto as barreiras físicas, falta de acessibilidade em ambientes e transportes, comunicação. Tem muito preconceito ainda, estigma, né? A pessoa carrega o estigma. Infelizmente, ainda tem. Por mais que assim, hoje a visibilidade é muito maior, mas a gente ainda tem muita coisa para trabalhar, ainda está bem se delimitado de alguma forma. Né, falta de oportunidade de trabalho, de lazer. Eu vejo uma forma muito otimista, assim, uma geração mais aberta. Sim. Né? Graças a Deus eu tenho essa visão otimista. Não sei se eu estou sendo muito otimista, mas eu vejo uma geração mais aberta, mais facilitadora desses processos, né? De inclusão, de participação. Até que a gente tem se falado muito sobre, né? Tem se falado. Informação, né? Informação chega mais fácil hoje em dia. A gente sabe muito sobre, bastante a gente, principalmente, mas assim, as pessoas têm ouvido muito sobre inclusão escolar, mas ainda falta, porque na prática, e hoje em dia é mais fácil de cobrar também, né? Sim. Porque às vezes uma mãe vai num ambiente onde ela não encontra uma acessibilidade ou sofre algum tipo de preconceito ali, de situação desconfortável e tal, ela vai e posta. Né? Então isso fica escrachado, isso toma uma proporção muito maior, né? E eu acho que isso faz com que as pessoas se mobilizem, né? Eu preciso me movimentar, eu estou pensando de forma equivocada, eu estou agindo de forma errada. Então eu acho que isso é facilitador desse movimento, gera um movimento. É lógico que tem muito desafio ainda e eu acho que isso sempre vai ter, acho que nunca vai ser zero, assim. Acho que ainda falta muito suporte para pessoas com limitações. Mas a gente está caminhando, né? Se a gente for preparar para pensar de quando a gente formou para cá, muito diferente, né? Então, assim, tem muito evoluído, mas ainda tem muita coisa para a gente discutir sobre esse assunto. Sim, e você vê uma sociedade mais preparada para acolher essa diversidade, promover espaços inclusivos, o que ainda falta? Eu acho que a gente avançou bastante, mas ainda tem um longo caminho, né? A conscientização sobre a diversidade ela aumentou muito, mas a implementação política
né, de espaços e atitudes para que isso seja colocado em prática, seja verdadeiramente inclusivo, ainda falta um pouco, né? Ainda é um desafio para a gente, né? Falta mais investimento em acessibilidade, políticas públicas mais eficazes, né? Então a gente vê que hoje se fala muito, mas precisa de uma mudança, de uma mudança cultural também, né? Para que a inclusão ela seja vista como um direito e não um dever, né? O direito da pessoa ser incluída na sociedade. Sim. Ela já está, né? Sim. Incluída. Todos precisa fazermos parte. Sim. Só que ainda falta muita coisa para que ser colocado em prática mesmo, né? Sabe que é legal isso que você está falando? Porque assim, a gente pensa na nossa atitude, na nossa ação enquanto pessoa, incluída na comunidade aí. Uhum. Mas as políticas públicas, e eu estou vendo isso mais a fundo agora no mestrado, que é em promoção de saúde, são muito vagas às vezes. Existem políticas, mas que realmente falta essa efetivação da política, né? Essa aplicação direta, porque isso vai ser a gente sabe que ali é um direito da pessoa, mas a que custa e como que isso será feito, né? Como que isso vai ser feito? Está sendo administrado para que seja realmente, que chegue até quem tem que chegar. Sim. Né? Porque às vezes tem a política e tal, mas o próprio usuário não sabe. Sim. Né? Assim, ou não consegue atingir, se beneficiar daquele. Muitos ainda falta um pouco de autopercepção, de saber o que precisa, né? Então, acho que é um longo caminho, mas assim, a gente evoluiu muito de lá para cá. Só que ainda tem... Você também é do time dos otimistas. Sou. Eu acho que... eu já trabalhei muito tempo na inclusão escolar, com inclusão escolar, né? Então, foi uma época que eu aprendi bastante, vi na prática, né? Vi que na prática a teoria é outra. Sim. Só que... estão tentando, né? Como? A passos lentos. Mas é um caminho que, se a gente for abrir essa discussão, falar sobre inclusão escolar, é um caminho que a gente vai percorrer e a gente vai... Sim. Mas tem bastante coisa a ser discutida, como está sendo feita. Assim. É que, na verdade, é o que você falou, é muito amplo. Discute-se sobre, vamos incluir, mas cada pessoa tem a sua particularidade, cada um tem a sua necessidade, muito específico. Então, precisa se falar mais sobre o assunto e precisa agir mais também, né? Cobrar mais também. Acredito que eu sempre tenho puxado desse lado. Informação e educação é o início de todo o caminho, né? Então, acredito que não tem outro jeito. É falar sobre isso, ensinar sobre isso, discutir sobre isso, para que isso possa ir evoluindo. Sim. Eu já estava até conversando sobre isso com uma família de um paciente, né? Porque muitas vezes as pessoas só aceitam, elas vão aceitando, não dá para ir em determinado lugar porque não é acessível, não dá para e aí as pessoas esquecem que é direito delas, né? Que elas têm que ir atrás do direito delas, sim. Mas é um desgaste um pouco, né? É desgastante, é cansativo também. Sim. Bom, a gente vai encerrando então esse bloco. No próximo a gente vai falar um pouco sobre reabilitação, sobre funcionalidade, especialmente assim com foco no público pediátrico, que a gente conhece bem. A gente já volta. De volta ao quarto bloco do nosso Neurocast. Seguimos a nossa conversa. Estela, como a terapia ocupacional atua nos processos de reabilitação? Na reabilitação, a TO ela vai atuar desde a recuperação das funções perdidas, né, até a adaptação para lidar com limitações permanentes. Então, porque a gente sempre dá para recuperar. Nem sempre dá para recuperar. Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, muitas vezes a gente utiliza adaptações, né, para que a pessoa consiga realizar a determinada
atividade de vida diária, mas de uma forma adaptada, né? De acordo com a necessidade dela. Então, a gente vai focar em como a condição de saúde vai afetar a capacidade, né, da pessoa desempenhar e realizar suas ocupações, seja de trabalho, de lazer, de autocuidado. E a gente vai intervir, né, para melhorar e para maximizar o que a gente puder fazer para que a pessoa consiga desempenhar com autonomia, com independência, né? Então, a gente utiliza muito das tecnologias assistivas. Tem muitas formas de abordagem, Sim. né? E quando a gente pensa no público infantil, né? Quais são os pontos específicos, assim, que você destacaria da pediatria? Com as crianças, né, a TEL, ela foca muito no desenvolvimento neuropsicomotor. Como esse desenvolvimento vai impactar o brincar, né, as atividades escolares, o aprendizado escolar, as atividades de autocuidado, né, infantil. Então, se a gente for pensar, a gente vai trabalhar, a gente avalia a criança de acordo com a idade dela, o que ela precisa apresentar, quais os marcos, quais as habilidades ela precisa ter. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Então, a gente vai traçar objetivos, o que é esperado para cada etapa do desenvolvimento, e a gente vai começar a trabalhar, né, através, a gente utiliza muito brincar, e aí a gente vai trabalhar em cima disso. Então, a gente trabalha habilidades motoras finas e grossas, processamento sensorial, cognição, interação social, sempre de uma forma lúdica, né, para trazer essa criança para o atendimento e sempre contextualizado na rotina da criança, no que a família trouxe para a gente, no que a gente triou ali na anamnese inicial. Você falou do brincar, eu já ia falar em sequência do brincar. Dá pra gente falar que o brincar ele é um recurso terapêutico. Sim. Essencial. Não tem como, né? Fugir dele, né? A gente brinca em serviço. Sim. Né? O brincar é a ferramenta que a gente utiliza para trabalhar com a criança. É um brincar direcionado, né? É importante falar isso, porque senão dá a impressão que a gente... Mas é a ferramenta terapêutica essencial. Tanto da TO, na infantil, quanto na físio, né? E de outras áreas também, que a gente utiliza. É a principal ocupação da criança. Então, a criança só brinca, na verdade. Ela aprende brincando. Ela só brinca. Então, nada que seja em outro sentido, que não seja brincadeira, não vai interessar. Sim, ela aprende brincando, né? Ela tá ali explorando o mundo, ela tá desenvolvendo habilidades motoras, cognitivas, sociais, emocionais. Então, o brincar, ele é muito enriquecedor. Ele é muito importante. Então, às vezes, tá só brincando? Sim, mas é um brincar direcionado para atingir os objetivos, né? Então, é um brincar terapêutico. A gente, com objetivos específicos, tudo ali foi traçado, a gente foi direcionado para aquela criança. E cabe ao profissional ter a habilidade para isso, porque nem sempre porque precisa ser motivador também, né? E precisa ser significativo para a criança. Então, não é um simples brincar, né? Tem todo um envolvimento, tem todo um, né? E eu costumo falar assim que com criança tem que gostar muito. Com criança é ainda mais desafiador, porque às vezes a gente planeja algo, hoje nós vamos brincar disso, né? E chega lá, a gente mostra pra criança a maior euforia e a criança não quer aquilo naquele dia, naquele momento. E eu acho que é uma coisa que no começo eu me frustrava muito. Hoje, assim, acho que a prática, os anos, né, de formado, que a gente tá ali colocando a mão na massa, isso traz pra gente, é enriquecedor nesse ponto, que hoje a gente também, em 2 minutos a gente consegue sair disso, entendeu? A gente utiliza um jogo de estratégia, entendeu? Assim, a gente consegue fazer o negócio dar certo, de alguma forma. Pode de repente aquela brincadeira virou outra. Entendeu? Às vezes você tá ali querendo engajar a criança, você fala, hoje a gente vai brincar, de repente a criança, não, ela já pegou, você tá fazendo um navio, aí a criança, não, na hora que você vê, já virou outra brincadeira, mas assim, sempre a gente tentando, né, utilizar da motivação da criança para atingir os objetivos que a gente quer. Mas assim, isso hoje eu vejo que eu já fiquei muito frustrada. Nossa, eu planejava uma atividade, imaginava, e não saía. E bem, é assim a vida, né? Sem tudo. Mas hoje a gente vê que
em 2 minutos a gente consegue dar um jeito ali, a gente consegue, de alguma forma, fazer com que dê certo. A gente, no final, dá certo. É engraçado, porque quando eu falo que eu trabalho com neuropediatria, com pediatria, né, de forma geral, tem gente que me fala, a primeira coisa que me fala é assim, nossa, não, muito difícil. E eu respondo, difícil mesmo. É difícil mesmo. Primeiro, porque eu acho que passa isso, todas as áreas você tem que gostar, né? Mas a pediatria acho que um pouquinho mais, ainda por conta desse desafio, que muitas vezes você não vai conseguir executar o que foi planejado. Sim. Eu acho que na maioria das vezes. E essa questão do então é difícil porque você precisa ter um samba de improviso ali, você precisa se desdobrar. E não é uma situação brincar também. Fala assim, mas isso é só brincar. Mas é um brincar direcionado, um brincar diferente, né? Você tem que conseguir o que você quer. Sim, você tem que mostrar pra criança que você tá ali, né? Você não tá em outro lugar, você tá ali engajada na atividade junto com ela, você precisa trabalhar controle do core com a criança. Na hora que você planejou uma atividade, vamos fazer uma pescaria, fazer descarga de peso. A criança já não quer aquilo, você já, né? Tipo, e aí... Como eu vou conseguir aquilo? Assim, criança tem que ter um jogo de cintura ali, não é o brincar simples, né? Parece fácil, mas quando as pessoas me falam, nossa, é muito difícil. Eu falo, é muito difícil mesmo. Eu também acho, né? É um desafio. Igual você falou, um brinquedo na clínica, a gente utiliza ele de N formas, não tem nem como enumerar. Então, assim, hoje... E qualquer coisa é brinquedo. Sim, né? Qualquer coisa vira brinquedo, né? Na mão da gente. Na hora que precisa. Na hora que precisa, a gente se vira com o que tem, né? Tem que gostar muito. Eu acho que talvez esse seja o segredo, assim, também, né? Gostando fica mais leve, fica mais prazeroso, fica mais... Acho que é muito difícil uma pessoa que não goste de neuropediatria, mas é muito desafiador também, né? Você tem que ter um dom, né? Você tem que ter... Sim. Não adianta, não é qualquer um que vai conseguir. Sim. Mas é maravilhoso. Acho que quem está assistindo já percebeu tudo que a gente gosta, porque a gente vai falando e vai se envolvendo aqui na conversa, né? Então a gente vai fechando mais um bloco. E para fechar com chave de ouro, a gente vai conversar um pouquinho sobre o futuro, um pouquinho olhando aí um pouquinho mais adiante. E aí a gente já volta. Voltamos para o nosso último bloco desse Neurocast. Vamos quase finalizando, infelizmente. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro, né? Sobre como a gente enxerga aí para frente. Como você vê o futuro da terapia ocupacional, Stella? Difícil essa pergunta. Mas eu vejo a TO cada vez mais integrada a tecnologias, né? Reabilitação virtual, tecnologias assistivas, com uma maior atuação na saúde mental, bem-estar da comunidade também, tanto em empresas, escolas, né? E também para fortalecer o papel na promoção de saúde, prevenção. Eu acho que são campos que vão crescer bastante. Eu também acho. Concordo. Eu acredito também uma valorização crescente da interdisciplinariedade também, né? Que eu acho que agora tá crescendo bastante esse olhar, clínicas multiprofissionais. Essa visão mais ampla, né? Sim, clínicas multiprofissionais, né? Que tem esse olhar, que tem essa discussão de casos, os profissionais estão ali, né? Então... eu acho que é um caminho sem volta. Quando se trabalha depois você não consegue mais trabalhar sozinho. Eu acho que é uma tendência mesmo que as pessoas vão tendo mais esse perfil de trabalho. Sim. Concordo. O que você diria para quem está começando, quem está pensando em entrar para a faculdade de terapia ocupacional? Eu diria que é para fazer mesmo, gente. Pode. E assim, eu diria para ser curioso, para serem mais curiosos, estudarem bastante, buscar experiências, né, diversas, em diversas áreas, conhecer bastante. Assim, a TO ela é muito vasta, né? Ela é uma área muito ampla,
é apaixonante, eu sou suspeita para falar da TO. E que quem está na área, quem começa, né, a estudar, começa a perceber que tem que ter muita empatia, olhar pelo outro, né, um olhar centrado na pessoa, né, ter criatividade. Eu acho que isso em qualquer área, né, não só na neuropediatria, mas ter criatividade e que acreditem no potencial transformador da terapia ocupacional, porque, como eu falei, é apaixonante, é uma profissão que tem um potencial incrível e que a gente, dia a dia ali, a gente está vendo o quanto está crescendo e como a gente consegue ajudar as famílias, os pacientes. Eu acho que eu nunca falei isso, mas eu acho que as nossas profissões, e aí eu incluo a TO também, porque eu vejo isso muito forte em cada terapeuta ocupacional que eu trabalhei, que eu conheço e tal, que talvez sejam as profissões sem desmerecer outras, mas assim, puxando para o nosso mesmo, com mais nível, o mais alto nível de humanização. Né? Não dá para trabalhar com gente nessa proximidade que a nossa profissão exige se não tiver esse olhar humanizado, esse olhar generoso. Acho que isso passa pela nossa profissão, assim. Né? Todas as profissões têm as suas particularidades, mas eu vejo isso muito presente, né? Em cada atendimento, em cada dia que a gente levanta para trabalhar. Né? Eu costumo falar que ter empatia é fundamental, não tem como. Né? Você olhar pelo outro, conseguir traduzir, né, o que o paciente está falando ali, muitas vezes com o olhar, traduzir, né, você falou, a gente levanta já, tipo, para facilitar a vida dos pacientes, para ajudar a resolver. Então, assim, eu acho que isso que me deixa tão encantada, você também pela Físio, né, nós duas somos duas profissionais que a gente sempre gostou muito do que a gente faz, estamos na massa ali, tanto agora com equipe, porque eu acho que a gente acredita no potencial da nossa profissão e o quanto a gente pode, e quanto é transformador mesmo, quanto a gente pode transformar vidas se a gente colocar a mão na massa e falar, eu tô aqui para acreditar no trabalho e no outro, assim, né? No potencial que o outro tem de se transformar. Acho que transformar é a palavra mais, né? Para finalizar, então, qual mensagem você quer deixar para quem está ouvindo a gente agora sobre o papel da TO na vida das pessoas? A terapia ocupacional, a gente acredita que o importante o fazer é importante, né, para a saúde. E nosso papel enquanto TO é ajudar cada pessoa a encontrar caminhos para que ela possa realizar suas atividades diárias, superar os desafios e participar cada vez mais, né, participar plenamente da vida, né, para ter mais autonomia, funcionalidade e qualidade de vida, que é isso que a gente preza, né? No final, o que a gente quer para o paciente é que ele tenha mais qualidade de vida, bem-estar, que ele viva plenamente feliz e realizado, né, de acordo com as orientações. Eu acho que é isso. Meu amigo, eu amei. Amei você ter topado vir. Foi um convite que eu não sabia qual ia ser a resposta, mas eu já imaginava que você ia fazer isso. Você ia aceitar esse bate-papo. Eu ficaria conversando com você aqui o dia inteiro. A gente tem conversa e afinidade, sintonia. Quem vai assistir aí vai perceber essa nossa sintonia, né? Que não é só no trabalho, se estende para nossa vida aqui. Felizmente, é uma alegria. Então, muito obrigada mesmo por ter vindo. Gostei muito, 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 muito. Eu que agradeço por ser feliz aqui mesmo. Muito feliz, muito lisonjeada por ter sido convidada a primeira TO a participar. Obrigada, fiquei super feliz. Falar um pouco do que a gente gosta, do que a gente faz, do que a gente sempre fez. E eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Tenho certeza que quem te conhece vai gostar mais ainda. Quem não te conhece vai conhecer essa profissional incrível que você é. Obrigada. Viu? Como que a gente faz? Fala pra gente como que a gente te acha nas redes sociais, como que a gente faz pra gente achar e a gente vai colocar aqui embaixo também. Tá. Meu Instagram é o Estela F. Faria e o da clínica é Integrar Multidisciplinar. Só procurar ela e vocês acham.
Para você que acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia. Foi um prazer. Foi um bate-papo muito gostoso que eu estava esperando para conseguir gravar. Compartilha esse conteúdo com quem você acha que pode se interessar, possa se beneficiar sobre esse assunto, esse tema, esse bate-papo que foi aqui. Segue a gente, Neurofuncional Mais, nas redes sociais. E eu aguardo vocês no próximo NeuroCast. Até lá!